Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O povo de Israel, durante um período de 400 anos, eles foram escravizados pelos egípcios. Faraó passou a ser o seu líder, de forma que Israel, durante muitas gerações, foram escravizados pelos egípcios e por Faraó. E lá eles ficaram, e lá eles tiveram os seus filhos, e os seus filhos, e os seus filhos, e assim por diante. E lá eles desenvolviam muitas atividades pelas quais Faraó ordenava que eles desenvolvessem. Porém, foi do desejo de Deus que no final desses 400 anos, esse povo fosse liberto, esse povo fosse livre das mãos de Faraó e dos próprios egípcios. E Deus então levanta Moisés, e Moisés, ele é capacitado por Deus para que aquele povo fosse liberto das mãos dos egípcios. E Moisés, ele trabalha para que o povo fosse liberto das mãos de Faraó. E ele batalha, ele vai à presença de Faraó várias vezes, tentar pedir que Faraó liberasse aquele povo daquela servidão. E Deus manda, durante um determinado tempo, 10 pragas sobre o Egito, de forma que aquelas pragas atingem as pessoas que lá estão. No final dessas 10 pragas, Deus dá graça a Moisés perante Faraó, e Faraó libera aquele povo, e aquele povo então é livre. Agora eles estão livres das mãos de Faraó e dos egípcios, de forma que no capítulo 12 de Êxodo, nós vemos que o povo judeu, agora eles celebram a Páscoa. A Páscoa para o povo judeu nada mais é do que a libertação da escravidão, a libertação das mãos de Faraó, a libertação das mãos daquele povo que julgava eles durante um período de 400 anos. Mas agora, nessa festa, eles celebram, eles exaltam, eles glorificam. Por quê? Porque agora eles estão livres, eles não são mais obrigados a servirem a Faraó, eles não são mais obrigados a estarem sob o domínio dele. Agora eles estão livres rumo à terra prometida. Glória a Deus. Eles caminham e eles celebram. Estão livres, nada mais os prende. Mas nessa caminhada, logo na primeira adversidade, que é encontrada no capítulo 14 de Êxodo, quando eles estão saindo do Egito, eles se deparam com o mar. Não há saída mais para a direita nem para a esquerda, é para frente. Para que eles possam alcançar a terra prometida agora, eles têm que atravessar o mar. Porém, logo atrás deles, vem Faraó com o seu exército furioso, para que possa matá-los. E agora o povo de Israel retrocede ou caminha? Logo no versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo, alguns israelitas perguntam a Moisés, e já indagam ele, pelo fato deles terem saído do Egito e agora eles estarem sofrendo. E nessa indagação, nessa pergunta, é como se eles estivessem dizendo que fosse melhor eles estivessem no Egito do que agora ali naquele momento livres. Quando eles perguntam assim, no versículo 11 do capítulo 14 de Êxodo: você nos tirou do Egito, porque lá não tinha sepulcros suficientes para nos enterrar, e nos trouxe para cá, para que morrêssemos nesse deserto? É como se eles estivessem dizendo: olha, Moisés, sim, nós fomos livres, mas agora a nossa liberdade não serve para mais nada, porque agora nós vamos ser mortos
exterminados. Melhor fora se estivéssemos lá sob o domínio de Faraó, servindo, adorando e fazendo aquilo que ele mandava. E não só essa vez, mas por diversas vezes, aquele povo manda essa mensagem a Moisés, preferindo estar no Egito do que ter a liberdade, preferindo estar sob o domínio de Faraó do que estar debaixo da potente mão de Deus. Eles preferem os alimentos do Egito do que o maná do céu. Por diversas vezes isso é proclamado durante essa caminhada até a terra prometida. Quando Jesus veio, dentre vários propósitos do seu ministério, há algo que se destaca, é que Jesus ele desejava muito e deseja muito que nós sejamos livres. Logo no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus ele está ali falando com alguns fariseus, e ele diz: olha, para que vocês sejam livres, é necessário que vocês conheçam uma verdade. A partir do momento que vocês conhecerem essa verdade, vocês se tornarão livres. Mas logo surge uma pergunta: livres de quê? No versículo 14 do mesmo capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus responde. Jesus diz assim: em verdade vos digo, que todo aquele que peca é escravo do pecado. Primeiro, ele diz que é necessário que venhamos conhecer uma verdade, porque essa verdade, ela nos libertará de algo. Mas do que ela nos libertará? Aí ele explica no versículo 34, quando ele diz que nós, pecadores, nós somos escravos do pecado, e é disso que essa verdade quer nos libertar. E a conversa prossegue, e logo surge uma pergunta: mas quem é essa verdade que liberta? Liberta do quê? Liberta da escravidão do pecado. Quem é essa verdade? Quem é essa pessoa? Ou quais são essas pessoas? Ou qual é esse grupo de pessoas? Jesus, no versículo 36 do Evangelho de João, capítulo 8, ele explica: se pois o Filho vos libertar, aí sim vocês serão livres da escravidão do pecado. Primeiro, ele explica que é necessário que conheçamos uma verdade, porque essa verdade nos libertará. Nos libertará do quê? Da escravidão do pecado. Mas quem é essa verdade poderosa que nos liberta, que nos tira da escravidão do pecado? Assim como Deus tirou o povo do Egito das mãos de Faraó. Quem é essa pessoa? Quem é essa verdade? A verdade é a própria pessoa que disse esse texto. Essa verdade é o próprio Cristo. É Ele quem nos liberta. Logo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou a verdade. É Ele que nos liberta. E como é bom, se nós estamos adorando a Deus durante a nossa caminhada cristã, é porque nós conhecemos uma verdade, e essa verdade nos libertou. E quem nos libertou? Jesus nos libertou. E é por isso que nós o adoramos, e é por isso que nós o seguimos, e é por isso que nós caminhamos, porque Jesus nos libertou. Porém é necessário que a partir do momento em que eu e você fomos livres da escravidão do pecado, é necessário que eu e você venhamos estar firmes nessa liberdade. Por isso, o tema da nossa reflexão de hoje é o seguinte: eu gostaria que você repetisse comigo dizendo assim: firmes na liberdade de Cristo, firmes na liberdade de Cristo, para não voltarmos à escravidão. para não voltar à escravidão. O apóstolo Paulo, ele entende isso, ele escreve à igreja da Galácia. Os Gálatas, a Bíblia diz logo no capítulo 3 de Gálatas, o apóstolo Paulo os adverte dizendo assim: olha, vocês começaram a obra de vocês, essa caminhada cristã, pela carne, aliás, pelo Espírito, e agora vocês terminam na carne. Está errado, está complicado, não está certo isso. No capítulo 5, logo no versículo 1, olha o que ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, Gálatas, vocês foram livres, vocês foram libertos da escravidão do pecado por Cristo, para que realmente vocês fossem livres. Aqui parece que há uma redundância, mas na realidade Paulo está explicando que eles foram livres
mas eles não estão desfrutando dessa liberdade. Eu e você temos que estar livres, sim, libertos pela verdade que é Cristo. Mas nós devemos estar firmados na liberdade que Ele nos concedeu, para que eu e você não venhamos retroceder de novo, para que eu e você não venhamos estar sob o jugo da escravidão do pecado, porque a seguir Ele diz: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Paulo, ele diz, primeiro, olha, sim, Jesus nos libertou para que de fato eu e você sejamos livres. Isso é muito bom. Agora Deus me libertou do pecado. Eu não sou mais um soberbo, eu não sou mais um mentiroso, a minha língua não profere mais mentiras, as minhas mãos não apontam mais. Agora eu sou livre dessas coisas. E como isso é bom. Mas na nossa caminhada de vida surgem as adversidades, os problemas, as situações, pessoas contrárias, pessoas diferentes. E muitas vezes a nossa liberdade, ela não está firmada. Diante disso, nós retrocedemos e voltamos à escravidão de novo. É sobre isso que Paulo está nos alertando. É necessário que eu e você venhamos estar com a nossa liberdade firme em Cristo, para que eu e você não venhamos retroceder, para que eu e você não venhamos mais estar debaixo do jugo do pecado, mas venhamos estar somente debaixo da potente mão de Deus, que nos abençoa, que nos livra, que nos supre, que nos dá a direção, que nos dá os livramentos, que nos dá os ministérios, que nos dá os dons, que nos capacita e que nos torna pessoas que um dia moraremos com Ele na eternidade. Glória a Deus. A liberdade que Cristo nos dá é aquela liberdade que eu posso dizer: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. A liberdade que Cristo me dá é aquela que eu digo: todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Sabe por quê? Porque sim, dá vontade muitas vezes de apontar, dá vontade muitas vezes de mentir, dá vontade muitas vezes de ser soberbo, de ser mentiroso, de ser idólatra, mas eu tenho que ter consciência de que isso não me leva para o céu, de que isso não agrada a Deus, e de que eu sou livre, liberto dessas coisas, e que eu não necessito mais dos alimentos de Faraó, eu não necessito mais das orientações de Faraó, eu não necessito mais das casas de Faraó, nem das terras dele. Eu necessito agora caminhar rumo à terra prometida, aquele lugar que me levará para o céu. É nesse lugar, essa é a liberdade que Deus nos dá e que Ele deseja que eu e você venhamos desfrutar dela. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, o apóstolo Paulo diz: permaneceis firmes, para que vocês não retrocedam e vocês não estejam de novo sobre o domínio do pecado. Feche seus olhos.